mulherada, vocês têm dificuldade em colocar em prática e manter constância em hábitos no dia a dia de vocês? É sobre exatamente isso que a gente vai falar, mas através dos mini hábitos. O que são os mini hábitos? São pequenos passos, são passos que tu pode começar a dar hoje ainda, para que tu consiga alcançar os resultados que tu deseja lá na frente. Então, ao invés de a gente pensar que a gente precisa colocar em prática 1 hora de atividade física por dia, sendo que a gente está completamente sedentária, que tal começar pensando que tu vai fazer 15 minutos todos os dias? Ou 10 minutos, 5 minutos, o que tu conseguir colocar na tua rotina. É muito mais fácil a gente começar a fazer as coisas se a gente pensar em degraus pequenos que a gente tem que subir. Se a gente pensa no todo, naquela coisa que é perfeita, maravilhosa, a gente se trava e não consegue fazer. E aí, claro que a gente não consegue nem começar, quanto menos dar continuidade naquilo. Então é muito importante a gente poder pensar em mini hábitos. Já vamos pro primeiro que eu quero que vocês coloquem em prática. A primeira coisa, mulherada, que eu quero que vocês prestem atenção é em não pegar o celular já na primeira hora da manhã. Comecem fazendo coisas primeiro para vocês e depois vocês começam a trabalhar, a responder mensagens e tudo mais. Porque o que a gente faz? A primeira coisa que a gente pega o nosso celular, provavelmente olhar as mensagens, ou olhar o Instagram, olhar alguma rede social, enfim, que geralmente são coisas que já são do nosso trabalho. Então a gente precisa primeiro cuidar da gente para depois a gente começar a fazer as coisas do nosso trabalho. A gente precisa dar uma acorda no nosso cérebro primeiro. E aí depois a gente faz as coisas, inclusive, com mais qualidade, com mais eficácia, e a gente não fica, então, nesse estresse de já acordar trabalhando. Isso é muito ruim pra gente. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Isso ajuda muito a fazermos isso. O segundo ponto que eu quero que vocês implementem como mini hábito é fazer um planejamento semanal. De nada adianta tu começar a tua semana sem saber qual que é o primeiro passo que tu tem que dar. Então, primeiro, coloquem no papel tudo aquilo que vocês precisam fazer durante a semana de vocês. Aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais importante. E aí vão estabelecendo em que dias da semana vocês vão fazer cada uma dessas coisas. E para isso é muito importante que vocês tenham conhecimento de quais que são os papéis de vocês, enquanto namoradas ou esposas, enquanto filhas, enquanto mães, às vezes, que vocês são. Então, a gente também saber que a gente tem o nosso papel enquanto mulheres, enquanto empreendedoras, várias outras coisas que a gente pode ter aí, mãe de dog, por exemplo, né, que é o meu caso aqui. Então a gente pode ter vários papéis e a gente tem uma noção do que a gente precisa fazer em cada um desses papéis para que a gente possa, então, colocar isso em prática e colocar isso no nosso planejamento semanal, porque senão a gente fica sem saber para onde que a gente vai. E é aquele velho ditado da Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aí, mulherada, a gente vai pro terceiro hábito que a gente precisa colocar em prática, começar a se exercitar. Então é aquilo que eu falei antes, se vocês não se exercitam, se vocês são sedentárias ou se vocês fazem pouca atividade física, tentem incluir 5 minutos a mais ou tentem incluir uma vez por semana a mais, mas comecem com pouco se vocês estão sedentárias. Não queiram já fazer 1 hora todos os dias, porque isso não vai ser sustentável. E de nada adianta a gente começar a fazer algo e não conseguir sustentar isso no longo prazo. A gente precisa conseguir manter constância. É isso que de fato vai tornar aquilo um hábito, porque hábito é exatamente isso, é a gente praticar aquilo diversas vezes, com constância, com frequência. E a gente precisa, então, começar às vezes com pouco. É muito melhor tu começar a fazer 15 minutos de atividade física do que não fazer nenhum minuto de atividade física nunca. Então coloca 15 minutos uma vez por semana de início e depois você vai aumentando isso ao longo do seu tempo. Não adianta você se cobrar para já fazer as coisas de uma forma perfeita, porque isso não vai acontecer. E uma outra coisa que eu preciso dizer aqui é que nada é perfeito. Então, mesmo a pessoa que faz muita atividade física, vai ter ali as suas dificuldades, vai ter alguma coisa que aconteceu ali, um imprevisto, e vai precisar, às vezes, parar de fazer aquele treino mais cedo, ou vai precisar, então, não ir treinar naquele dia. Enfim, a gente precisa entender que as coisas acontecem, a vida acontece. Às vezes um cliente liga, às vezes alguma coisa precisa ser resolvida naquele momento, e isso faz parte do processo, ainda mais com a gente que é empreendedora. Então, a gente precisa compreender que melhor a gente fazer um pouquinho do que não fazer nada. E isso já me leva para um quarto ponto. Desenvolver uma rotina tanto pela manhã quanto uma rotina pela noite. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando a gente acorda, a gente não sabe muito bem o que a gente vai começar fazendo naquele momento que a gente não pega o celular. Porque é tão costumeiro a gente fazer isso que a gente não sabe mais o que fazer se a gente não pegar o celular na primeira hora da manhã ali. Então a gente tem uma rotina pela manhã que vai favorecer que a gente possa fazer coisas nossas. Por exemplo, pode ser tu te exercitar já pela manhã, pode ser ler um livro,
pode ser acender uma vela cheirosa e tomar um banho gostoso, alguma coisa que faça sentido pra ti, que traga mais prazer para aquele primeiro momento e vai fazendo com que tu acorde devagarinho, vai fazendo com que tu processe algumas informações ali do teu dia a dia. Nada adianta tu já sair correndo, pegar o celular, como a gente falou antes, porque isso vai te prejudicar pro resto do teu dia. E tu vai ficar mais ansiosa já, querendo resolver várias coisas. Isso é muito importante para que a gente não só acorde o nosso cérebro, mas para que a gente consiga, então, fazer algo pra gente. Entender que a gente tá, de fato, se cuidando. Como é que a gente vai trabalhar bem para aquilo que a gente faz na nossa empresa se a gente não tá se cuidando, se a gente não tá bem? Então a gente precisa ficar bem primeiro. E ficar bem primeiro pode incluir aí uma questão da rotina da manhã. E aí faz aquilo que faz sentido para ti. A mesma coisa pela noite. É muito importante que a gente estabeleça também uma rotina para, quando começa a anoitecer, a gente começar a desacelerar o nosso corpo, para que a gente possa mandar uma mensagem para o nosso cérebro de que a gente vai poder descansar. E o sono e o descanso, eles são muito importantes para que a gente possa ter mais disposição, para que a gente possa trabalhar melhor, para que a gente possa ter maior rendimento, para que a gente procrastine menos, para que a gente tenha uma saúde física e mental, no geral, muito mais estável, e para que a gente também consiga viver mais, inclusive. Já tem estudos mostrando isso. Então a gente precisa dormir e descansar com qualidade. Então, se tu manda uma mensagem pro teu cérebro de que tu tá começando a desacelerar, ele vai entendendo essa mensagem e vai começando a liberar aqueles hormônios que são essenciais para que a gente consiga pegar no sono. E é por isso que é tão importante a gente também desenvolver uma rotina pela noite, de desacelerar. Então não adianta a gente botar lá um filme de ação super pesado, ou de suspense, enfim, e a gente começar a ver aquele filme ali na hora já de dormir. Então a gente precisa começar a fazer alguma coisa que vá nos desacelerar. Por exemplo, tomar um banho tranquilo ali, um banho que tu vai relaxar mais, ou então pegar um livro para ler com o abajur ligado, já deitada na cama. Você vai fazer alguma coisa que faça sentido para você, mas que desacelere a tua mente. Não aquele livro também super pesado. É interessante que tu faça uma leitura leve nesse momento. E aí nós vamos já para a quinta questão, que é ter um momento de atenção plena todos os dias. O que seria um momento de atenção plena? Aquele momento que tu está realmente focada naquilo que tu estás fazendo, e não naquela situação que de repente tu tá ali tomando um banho, por exemplo, e pensando lá no que tu tem que resolver depois. Estar realmente focada naquilo que de fato tu está fazendo naquele momento. Então, prestar atenção, por exemplo, no banho, em todas as sensações que envolvem esse banho. Os cheiros do shampoo, do sabonete, aonde que tu tá esfregando a tua cabeça, se tu tá lavando o cabelo, aonde que tu tá esfregando no teu corpo, qual que é a sensação da água caindo no teu corpo, qual que é a temperatura dessa água, enfim, todas as sensações envolvidas e buscando sempre deixar o pensamento fluir como se fosse uma nuvem passageira no céu. Vocês podem fazer isso em qualquer atividade do dia a dia de vocês, mas vocês também podem colocar coisas simples, como olhar uma paisagem e observar aquela paisagem com atenção plena, ou então comer com atenção plena, ou então até mesmo sentar e fazer uma meditação guiada, que tem várias aí pela internet. Eu vou gravar mais pra frente uma aqui pra vocês, se vocês tiverem interesse. Inclusive, já deixem aqui nos comentários se vocês teriam interesse em saber mais sobre isso e que eu fizesse um vídeo de meditação guiada. Mulherada, agora eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês estiverem gostando, pra que a gente possa atingir mais e mais pessoas, e se puderem compartilhar esse vídeo também com aquela amiga que tá precisando saber sobre isso, aquela amiga empreendedora que gostaria de estar aqui também no canal com a gente, beleza? Então, mulherada, seguindo aqui, eu quero conversar com vocês agora sobre o sexto mini hábito, que é pra gente poder escrever todos os dias aquilo que a gente fez no final de cada dia. Por que eu digo isso? Porque muitas empreendedoras falam pra mim diariamente que elas têm muita dificuldade de observar aquilo que elas estão fazendo no dia a dia delas. E elas trazem que não conseguem perceber o quanto que elas fizeram no final de cada dia e sempre ficam com essa sensação de que não fizeram absolutamente nada, se sentem muito improdutivas. E é por isso que eu trago esse exercício para vocês, para que vocês possam olhar com cuidado, com muita atenção aquilo que vocês de fato fizeram. Porque muito provavelmente vocês fizeram muito mais do que vocês conseguiram observar que vocês fizeram. A gente às vezes tem essa auto-observação muito ruim da gente mesma, fica se autocriticando, se autocobrando por não ter feito tanto, por ter feito menos do que gostaria de ter feito. Só que a gente fez muitas coisas e a gente não consegue observar isso se a gente não faz esse exercício. Sentar e olhar com cuidado para aquilo que a gente fez cada dia. Então faça isso e veja os resultados por si própria. E aí já quero emendar com o sétimo item dessa lista, que é pra gente poder parar e escrever 3 coisas pelas quais a gente é grata todos os dias. E aqui a gente não tá falando sobre aquele tipo de exercício gratiluz, que eu brinco, que é tu olhar pra tudo que tu tem e ficar agradecendo pela cadeira que tu tem, pela cama que tu dorme, enfim. Não é necessariamente isso, mas é tu poder olhar pro teu ambiente e perceber as coisas pelas quais tu deveria agradecer, porque tu conseguiu de fato fazer aquelas coisas, ou porque tu conseguiu de fato conquistar aquelas coisas. E isso de fato aumenta a nossa produtividade, nosso senso de autoeficácia, nosso senso inclusive de felicidade. Isso já é bem estudado, bem elaborado pela psicologia.
Então é extremamente importante que a gente possa fazer esse exercício, porque a gente muitas vezes não percebe quantas coisas que a gente já conquistou e a gente fica sempre pensando naquilo que a gente não tem. E a gente foca muito no negativo. E a gente precisa focar um pouco nesse lado positivo, daquilo que a gente já vem conquistando, daquilo que a gente já vem conseguindo fazer. E agora nós vamos pro 8º mini hábito que eu também quero propor aqui pra vocês. Seguinte, mulherada, eu vejo que muitas vezes a gente não aproveita alguns buracos da nossa rotina. Então esse exercício é para que a gente possa usar os nossos buracos, né, da rotina ao nosso favor. O que são esses buracos? São aqueles tempos livres que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente não percebe muitas vezes que a gente tem. Por exemplo, se a gente vai a algum médico ou se a gente vai ao dentista e a gente fica muitas vezes esperando na sala de espera, às vezes até atrasa naquele momento ali a nossa consulta, e a gente fica esperando, e a gente às vezes fica pensando, puxa, por que eu não trouxe aquela coisa ou aquele livro para eu conseguir ler? E é exatamente por isso que eu quero que tu comece a te organizar para fazer isso. Que tu comece a prestar atenção naquilo que tu tem na tua rotina, te organize para de fato tu conseguir levar esse livro, para tu conseguir fazer aquela atividade ali, para que tu consiga então aproveitar o teu tempo. Muitas vezes a gente gasta aquele tempo ali, deixa aquele tempo ali na mesa, enquanto a gente poderia estar aproveitando aquele tempo para fazer várias outras coisas que poderiam estar ali já modificando para melhorar a nossa rotina. Porque daí a gente não fica com aquela sensação de que a gente tá jogando o nosso tempo fora. Sabe aquela sensação assim de que jogou ali 1 hora fora esperando na sala de espera do dentista ou do médico que tu tá esperando? Isso é muito ruim, é muito frustrante. Então, a gente poder aumentar o nosso senso de percepção do nosso tempo, que querendo ou não, tempo é dinheiro. Então, se a gente deixa ali um tempo nosso na mesa, muitas vezes a gente pode estar deixando de ganhar dinheiro com isso, ou muitas vezes a gente pode estar deixando de se desenvolver mesmo para conseguir futuramente ganhar mais dinheiro, lendo um livro na sala de espera do dentista ou do médico, por exemplo, que nem a gente estava falando. Então, te organiza para isso. Coloca já isso na tua rotina, já leva um livro na tua bolsa, para que tu não fique desperdiçando o teu tempo à toa. O 9º mini hábito que eu quero que vocês prestem mais atenção a partir de agora, para que vocês consigam organizar o ambiente de vocês de acordo com aquilo que faz sentido para vocês. Não precisa ser aquela casa super arrumada, que tá o tempo todo limpa, não é isso. Aqui, mulheres, é para que a gente possa realmente prestar atenção naquilo que a gente tá fazendo no nosso ambiente. Muitas vezes a gente tá no nosso escritório ou no nosso ambiente de trabalho com tudo totalmente desorganizado, papel jogado para tudo que é lado, não sabe nem o que tá acontecendo ali naquele ambiente, e aí a gente fica totalmente perdida. Isso também faz a gente perder tempo, e como a gente recém falou, tempo é dinheiro, e a gente não pode deixar o nosso ambiente completamente desorganizado, porque isso também desorganiza a nossa cabeça. Isso também desorganiza os nossos processos cognitivos, e isso também faz com que a gente fique mais esgotada emocionalmente, fique mais cansada, mais estressada, às vezes mais ansiosa. Então a gente precisa colocar uma certa ordem mínima naquele ambiente. Não que a gente precise manter tudo extremamente organizado e limpo, como eu falei, mas que a gente não viva num caos total e absoluto, porque senão a gente não vai conseguir produzir nada. E o 10º e último hábito é para as mulheres que também são donas de casa, assim como eu. É a regra dos 3 minutos. O que acontece no nosso dia a dia enquanto empreendedoras? Muitas vezes a gente fica o tempo todo do nosso dia atrelado ao nosso trabalho ou então ao nosso descanso. E aí a gente acaba esquecendo de tarefas domésticas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E não é que a gente tenha que fazer a nossa casa ficar brilhando o tempo inteiro, eu já falei isso pra vocês, não é bem assim. Só que a gente precisa também colocar uma certa ordem. E isso tem a ver com o 9º hábito também, que é pra gente já fazer aquilo que a gente acha que dá pra deixar pra depois, mas que se a gente deixa pra depois, muitas vezes, ou a gente esquece de fazer aquilo, ou a gente não prioriza aquilo nunca, enfim, e vai ficando aquilo acumulado, e aquilo vai ficando na nossa cabeça. O problema de deixar a tarefa pra depois, que a gente poderia fazer agora, é justamente esse, deixar aquela carga mental na nossa mente ali, aquela coisa tá sempre pendente na nossa mente. E aí a gente fica estressada com aquilo, a gente fica pensando naquilo, ao invés de a gente usar nossa energia, o nosso tempo e o nosso pensamento pra fazer outras coisas mais produtivas e que nos tragam, inclusive, mais resultados pro nosso negócio. Então, ao invés de tu deixar aquela tarefa mínima pra depois, que tu pode fazer na hora na tua casa, faz naquele momento que tu vê que surge aquela tarefa na tua cabeça ou que tu já planejou ali na tua rotina. Especialmente se tu já planejou, planeja isso. Coloca um tempinho pra tu resolver as coisas. Mas aquelas micro coisas que às vezes a gente não planeja, que são itens que a gente sempre tem que estar fazendo na nossa casa, por exemplo, tirar o lixo, é essencial que tu faça na hora. Não deixa aquilo pra depois. Pega 3 minutos do teu tempo, usa essa regra dos 3 minutos e já faz na hora. Resolve naquele momento. Ao invés de tu deixar uma tarefa pra depois e outra pra depois também, e aí vai ficando uma bola de neve gigante, a gente nunca consegue resolver tudo que a gente precisa resolver. Então faz aquilo na hora. Já tira o lixo, já leva lá, e aí tu já consegue matar aquela charada. Beleza? Então, mulherada, eram esses os 10 mini hábitos que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que vocês possam receber vídeo novo, que agora vai ter toda semana aqui. Um beijo e até a próxima!